Você está ouvindo Devocional Robert Murray M'Cheyne. Segundo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 14. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo, e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arrabaldes de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Segundo Crônicas, capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação, e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim,
como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera um horrível ídolo a Azera. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Apocalipse. Capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas.
Ageu. Capítulo 2. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar na alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde este dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes que sucedessem estas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos.
João. João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.
O que Deus falou com você por meio da leitura deste dia?